O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Parte Pina! ¡Qué victoria! ¡Qué victoria! Non lo so che ha segnato, ma chi se lo frega! Tardelli! Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast da Cautiopédia. Seja muito bem-vindo você que nos ouve, graças à nossa parceria com a Central 3, e seja muito bem-vindo para você que nos assiste no nosso futebol para mais uma edição do nosso podcast que fala muito sobre o futebol italiano. Eu não sei se vocês estavam com saudade, mas eu estava. A gente pulou uma semana, digamos assim, porque a gente precisava fazer um programa especial. Na verdade, todos os programas são especiais, mas esse é mais do que especial. A gente deu essa pulada porque a Série A começa neste final de semana, então a gente queria fazer o programa coladinho para fazer uma prévia rechonchuda, uma prévia mais acertada, né? Se a gente tivesse gravado antes, a gente teria perdido alguns reforços, a gente talvez colocasse equipes de um patamar diferente do que a gente vai colocar hoje. Então, coladinho assim na estreia da Série A, fica muito melhor. Peço perdão se vocês sentiram muita saudade, mas estamos aqui de volta. É claro que eu não estou sozinho nessa, estou com meus fiéis escudeiros de sempre, Caio Bittencourt, Nelson Oliveira, para falar sobre mais uma temporada da Série A que está chegando. Já deu discussão, gente, antes da gente começar a gravar, porque a gente vai discutir nossas pautas, né? E a gente falou assim, tá, mas como é que a gente vai dividir? Vamos dividir em pelotões, como a gente costuma fazer? Sim, vamos dividir em pelotões, mas aí cada um tem uma ideia do que é o pelotão que briga pelo título, do que é o pelotão que briga pelas competições europeias. Se o pelotão da galera que briga pelo rebaixamento tem 5, tem 6, tem 7 clubes, então a gente vai discutir tudo isso no decorrer do programa. Bom dia, boa tarde, boa noite, Caio Bittencourt. O negócio de pelotão tá complicado, hein, Caio? Tá parecendo, falando um pouquinho de clima olímpico, tá parecendo esses pelotões na Olimpíada que você vê no comecinho da prova, né? Daquelas provas de longa distância. Daqui a pouco o pelotão muda, não era aquilo que você estava pensando. Inclusive, Caio Bittencourt, você que trabalhou muito nas Olimpíadas, é um cara que trabalhou mais do que mais do que a sátila da canoagem brasileira. Caio Bittencourt trabalhou mais do que ela. Traz uma história italiana da Olimpíada, Caio, porque a gente sabe de muitas histórias bacanas. A Olimpíadas traz muita história de superação, mas geralmente a gente foca no Brasil. Comece a Cautiopédia de número 38 trazendo uma história olímpica italiana, Caio. Olá a todos. Olha, de história olímpica italiana, o que essa edição dos Jogos teve foi uma enormidade. Afinal de contas, foi a edição com o maior número de medalhas italiano nos últimos tempos. E assim, eu destaco positivamente a vitória por equipes da esgrima, mantendo o domínio de uma modalidade, na prática, criada por italianos e ainda, de certa forma, com a presença italiana muito forte. Talvez das modalidades clássicas olímpicas é a que tem a maior força. E como ponto positivo. Como ponto negativo, a gente tem algumas boxeadoras que se recusam a lutar e vêm com conversinha mole e tal. Mas isso aí é papo para outros podcasts. Isso aí não cabe a mim dizer de quem foge da luta. Eu tinha uma professora de arte que falava que o mal não merece ser comentado. Então é exatamente isso que a gente vai fazer. Não vamos falar sobre o mal que a italianinha tentou causar no boxe olímpico. Nelson Oliveira, traz mais uma aí, Nelson. Mais uma história olímpica italiana, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu acho que tem algumas, né? Como o Caio falou, foi o recorde de medalhas da Itália, né? 40 igual a Tóquio, mas com a diferença que a Itália teve 12 de ouro, né?
vou fazer duas. Uma não vai ser uma história, vai ser só um destaque, né? Que uma das medalhas, não de ouro, mas de prata, teve um brasileiro que venceu, né? O Gabriel Soares no remo, que ele, com sua dupla, né? O Stefano Opel, eles ganharam a medalha de prata, né? Ele, enfim, um brasileiro, mas que mora na Itália já há muito tempo. Mas eu acho que a grande história italiana dessa Olimpíada de Paris é a história da seleção feminina de vôlei, né? A Itália é um país tradicionalíssimo no vôlei, né? Além da seleção, das duas seleções, né? Tanto a masculina quanto a feminina, que sempre brigaram por títulos mundiais, títulos também olímpicos, os clubes são muito fortes, né? Mas a Itália não tinha nenhuma medalha de ouro até essa edição dos Jogos. E conseguiu o seu primeiro ouro no feminino, que obviamente enfim, foi campeão mundial recentemente, mas as duas seleções tinham muitas chances, né, de chegar, e não se imaginava que a seleção feminina conseguiria, antes da seleção masculina, conseguir essa medalha. E a grande jogadora dessa seleção é a Paula Egonu, né, que é filha de nigerianos e enfim, sofreu muito preconceito, muito racismo, chegou até a deixar a seleção durante um tempo, retornou para a seleção e, enfim, não era considerada italiana e não é considerada italiana por muita gente na Itália até hoje. E, vamos falar a verdade, não é considerada italiana por causa da cor da pele dela, né? E, enfim, ela, a Omoru e a Sila também, que são descendentes de africanos, nigerianos e de marfinenses, elas demoraram para conseguir o passaporte italiano delas, né? Enfim, a história a gente conta toda no nosso perfil do X, do Twitter, né? Você pode procurar, chega lá na busca e bota Cautiopédia, @Cautiopédia Egonu, que você vai encontrar. Até repercutiu bastante isso que a gente escreveu, né? E, enfim, infelizmente a Egonu foi até homenageada com um mural, né, na frente do Comitê Olímpico Italiano. Esse mural foi vandalizado por pessoas que não aceitam que possam existir italianos negros, né? Pintaram a Egonu de rosa, a pele da Egonu de rosa. Outra pessoa foi lá e passou uma canetinha preta em cima, né? Simbolicamente, obviamente, né? Não era, o objetivo não era restaurar a arte, mas enfim, e o detalhe também que existia uma bola, né, nesse desenho, falando sobre racismo, e a pessoa que vandalizou também cobriu. Enfim, infelizmente, o mal não pode ser falado, mas às vezes a gente não deveria ser falado, mas às vezes a gente tem que falar, porque se não falar, o mal continua aí progredindo e a gente acaba engolido por ele. Às vezes tem que falar mesmo, não à toa o torcedor do Botafogo, que fez gestos lamentáveis, foi identificado, foi punido, perdeu o emprego, muito bom, parabéns. E às vezes a gente tem que falar sim. Agora é hora da gente falar então da prévia, né, do campeonato italiano que vai começar. Vamos começar já a quebrar o pau aqui, porque como eu já antecipei no comecinho, você e Caio já discordaram de quem seria o pelotão que briga pelo título. Na opinião do Caio, são duas equipes. Na sua opinião, são três. E aí eu vou dizer qual é a diferença de opinião de vocês. Pro Caio, pelo menos internamente, o Caio colocou Juventus e Inter. Só que você, Nelson, falou assim, não, acho que tem que botar o Napoli sim, porque o Napoli contratou o Conte, e quem vem com o Conte tem que ser alçado a esse patamar. Então, já começo jogando essa bucha para você aí, Nelson. Para você, se você quiser discorrer um pouco mais sobre isso. O Conte está com tanta moral assim ainda, Nelson? Então, eu acho que ninguém contrata Antônio Conte se não quer ganhar. Porque o pacote Conte é um pacote complicado. É um pacote que vai dar problema em algum momento. O cara tem um gênio forte. E ele, vamos lembrar, a gente tá inclusive, falando... já tem um pouquinho, hein? Já deu um pouquinho. Pois é, a gente vai falar um pouquinho mais quando a gente falar exatamente do Napoli, assim. Mas, enfim, existem rusgas quando o Conte é um cara temperamental. E, além de tudo, não é qualquer time que está contratando o Conte, é o Napoli. Ele é juventino declarado. Então, isso aí é algo que dá trabalho. O Aurélio De Laurentiis, ele quer dar a volta por cima depois da temporada pífia, de que todas as escolhas que ele fez de treinadores foram completamente fora da casinha, né? A Caio já falou muito sobre isso aqui, talvez ele volte a falar.
De jogadores também, hein? Vale até dizer sobre jogadores que, curiosamente, quase todo mundo que contratou, só tem um que tem a certeza que fica, que é o Mazzocchi. De resto, todo mundo fez. Mas sobre esses jogadores vou falar já já, calma. Pois é, então, enfim, eu acho que vai chegar no título? Não acho, porque o Napoli nesse momento está incompleto. O Conte já está dando um pouco, não está dando piti ainda, mas está insatisfeito, porque a situação do atacante está se prolongando. Ele quer o Lukaku para variar, e o Lukaku não chegou ainda, o Osimhen não saiu, porque o valor que foi colocado para vendê-lo se tornou irreal diante do que aconteceu no ano passado, dos problemas todos que o Napoli teve, e não vai vender pelo valor que queria vender, acho eu. Então, enfim, falaremos um pouco mais daqui a pouco. Ô Caio, mas aí então o Nelson ele vai e alça por causa do Conte, mas pelo menos nessa primeira entrada parece que tem mais problemas do que a chegada do Conte traria de virtudes. Tô certo ou tô errado? É que, de certa forma, o que separa a minha opinião da opinião dele, que a minha opinião põe num segundo pelotão, que assim, eu tenho pra mim que um segundo pelotão é de equipes que podem sonhar com o título, que pode, de repente, engata uma campanha boa, umas vitórias aqui e ali pode brigar, mas que o foco principal seria nas Copas, voltar à Champions League, por aí vai. Eu acredito que essa diferença acontece no caso do Napoli, porque é um mercado incompleto, tudo bem, reformulou a defesa, você trouxe bons nomes como Buongiorno, como Rafa Marin e tudo mais, você tem uma reformulação a ponto que laterais estão virando os defensores, que é o caso de Lorenzo e o caso do Oliveira, mas assim, essa situação no Lukaku não se resolveu, embora ele esteja ali meio acertado e tudo mais, mas porque o caso do Osimhen já se tentou uma solução e a solução parece prolongada por conta de que ele não aceita o Chelsea, ele queria o PSG e aí tem mais situações ainda. Aí tem o modelo de negócio que ele e o empresário dele também não aceitam. E isso aí já está tomando muito tempo. Muito tempo e essa situação acaba sendo acelerada pela urgência do início do campeonato e acelerada porque, de certa forma, o desempenho na pré-temporada e até na estreia da Copa Itália, em que passou graças às mãos de Merê, por incrível que pareça, nos pênaltis contra o Modena, já faz uma pequena diferença, porque imaginavam-se problemas, mas não se imaginavam tantos assim, como, por exemplo, os casos de Politano e Raspadori, que entram em uma franca decadência jogo após jogo. Como se fosse possível, mas é possível. Sempre é possível piorar no caso de Politano e Raspadori. E a cada jogo eles têm piorado. E quando jogadores assim, que teoricamente você considera como peças de elenco, só pioram a cada jogo, aí vira uma situação que você é obrigado a acelerar por qualquer contratação, e qualquer contratação, mesmo que seja uma contratação que não era muito benquista, como era o caso do Brescianini, que estava no Frosinone e tudo mais, ele chegou a fazer exame médico no Napoli, só que como a venda do o empréstimo com opção de compra do Cajuste para o Brentford caiu, de certa forma caiu também a do Brescianini. Aí a Atalanta foi rápida e pegou. E nessa brincadeira, mesmo depois que já se fez exame médico, tudo bem que Atalanta, Roma, Lazio, Napoli, quase todo mundo faz exame médico no mesmo lugar. Então, assim, não mudou muita coisa para eles. Mas, assim, dito isso, quando você tem essa sensação de urgência e essa sensação de preciso contratar, preciso reformular o time, é até mais difícil você pensar a longo prazo. Porque os problemas no curto prazo precisam ser resolvidos. E o Napoli tem muitos problemas a curto prazo a serem resolvidos, que, para falar dos dois que eu considero do primeiro pelotão, a Inter não tem nenhum deles. Afinal de contas, renovou com suas estrelas. Aí você pode falar do Barella, do Lautaro, de todo mundo.
e contratou mesmo peças para elenco. Tudo bem que se você vai imaginar o Zielinski e o Taremi, eles não vão jogar nesse momento. Mas você tem calma para o Inzaghi chegar e trabalhar. E mesmo a Juventus, assim, com o que tem hoje, claro que você tem um vislumbre maior, você tem negociações vindo aí, você tem o caso do Nico Gonzalez podendo vir e mais um outro ponta, aí veremos se a Juve do Thiago Motta será um cemitério de pontas, como a gente diz, ou não. Mas com o que a Juventus tem hoje, dá para você pelo menos se virar os primeiros dias sem etc. Agora, com esse time do Napoli aí, que fez o 0-0 com o Modena, chutou pouco ao gol do Modena por problemas tantos com o Politano, com o Raspadori de falso 9 ou falso jogador, não sei bem o que é ele, nesse caso parece que as mudanças são mais urgentes. Ô Nelson, e a gente até agora não discutiu que a Juventus deve sim estar no primeiro pelotão. Apesar de uma distância considerável para a Inter, né? A gente hoje vê a Inter e a Juventus no mesmo pelotão, mas mesmo dentro desse pelotão tem um espaço enorme aí entre os dois. Na verdade, o que acontece é que, pegando o gancho do que o Caio falou, esse mercado, atualmente, ele tá com a questão de que tá todo mundo meio atrasado. Muita coisa travada. Isso acontece, por exemplo, no caso até do Milan, que a gente vai falar daqui a pouco, que o Fofana, por exemplo, demorou uma novela inteira para fechar, parece que, enfim, hoje a gente está gravando na quinta-feira, talvez ele faça exames já nessa sexta e se apresente ao Milan. Mas, enfim, coisas arrastadas. O Kobe Mainers, se fala do Kobe Mainers na Juventus desde janeiro do ano passado, até antes do Thiago Motta ser contratado, e até agora o Kobe Mainers não saiu. Por quê? Porque a Juventus não conseguiu se livrar dos vários jogadores que ela quer se livrar. Inclusive, esse, para mim, é um erro do Thiago Motta, porque o Thiago Motta chegou sendo muito franco, dizendo quais eram os jogadores com os quais ele não queria contar, e isso é ruim. Pode ser bom no Bolonha, na Juventus não é bom. Por quê? Na Juventus, todo mundo vai querer tirar um pedacinho. Tem várias, por exemplo, Chiesa, tá aí. Chiesa tem um ano de contrato pela frente, um ano e pouquinho, pode sair de graça ano que vem. Quem é que vai ter pressa para negociar com o Chiesa, que é o principal desses jogadores que ele quer que saiam do time, né? Porque precisa sair para entrar alguém. A questão é essa. Precisa sair para fazer dinheiro, para liberar salário, enfim, toda essa questão burocrática precisa ser resolvida. E uma questão principalmente, até para completar o gancho que não foi falado, é uma questão muitas vezes de lista. Por exemplo, para citar o caso do Napoli lá com o Brescianini, ele não podia ser inscrito, não pode chegar simplesmente contratar e já era, porque você tem uma questão de lista. Para você tirar um de extracomunitário, por exemplo, você tem que colocar outro. Aí tem outras situações também. Você tem um número X de extracomunitários, são 5, assim, de gente que não tem a nacionalidade da União Europeia. Você tem esses poréns também. Você tem, assim, um certo limite de jogadores, só é livre na prática os sub-21, se não me engano. Aí o Nelson pode confirmar melhor. Então, para comprar, todo mundo tem que se livrar. E se assim, e querendo ou não, também tem uma questão de mercado no meio desse caminho. Se o Chelsea, que é o maior depósito de jogadores hoje em dia, não consegue se livrar deles lá na Premier League, que tem uma lista maior e tudo mais, imagine na Série A, que é uma situação mais complicada. Você tem vários, se chamam exúbero, assim, que você chega, paga jogador pro cara não jogar e tudo mais. Todo time tem o seu. Se a gente for ficar fazendo uma lista de exúbero, vai até amanhã. Talvez só a Inter que não tenha tanto, que o Inzaghi consegue fazer todo mundo jogar. Mas assim, eu não sei também até que ponto essa história do Motta não tem a ver, sei lá, com o Gunter e todo mundo, e simplesmente, fala lá que você não quer, que a gente não quer, mas fala lá que você não quer, que aí ninguém vai encher o problema é que isso atrapalha, né? Por exemplo, o Frosinone no ano passado, Frosinone, a gente chegou aqui no mesmo programa que a gente está fazendo, no programa de guia do campeonato, que a gente fez todo mundo aqui, o Frosinone vai ser o último colocado. Porque o Frosinone, naquele momento, faltando 15 dias para o final da janela, não tinha contratado ninguém. O que o Frosinone fez? Esperou chegar
nesse estágio do mercado que todo mundo quer se livrar porque precisa inscrever jogador, precisa reforçar e precisa se livrar de salário, precisa fazer tudo isso, e fez o quê? Fez um monte de propostas mais barata, porque se você chega no início do mercado, o valor é um, se você chega no final do mercado, o valor é outro, abaixo. Então o Frosinone fez isso. Tá todo mundo querendo fazer isso com a Juventus, porque a Juventus tem um monte de jogador. A Inter também tem esse problema. Por exemplo, a Inter perdeu o Gudmundsson também por causa disso. Só que a Inter precisa muito do Gudmundsson? Não. A Inter precisa se livrar do Correa, quer também se livrar do Arnautovic, por exemplo, para contratar outro atacante, um cara de mais movimento ali, né, já que tem o Taremi como opção ao Lautaro e ao Thuram de um cara mais de área, né, que é o Inzaghi, que é um cara de movimento, mas precisa que esses jogadores saiam, porque você não vai contratar, mesmo que você tire ele da lista, você não vai ficar pagando o salário do cara que está lá sem estar inscrito. Isso é ruim para o negócio. E eu acho que essa estratégia da Juventus acabou saindo como um tiro pela culatra. Atrapalha a Atalanta também, nesse momento, porque o Koopmeiners Miners já estava até meio prometido para a Juventus. Ele não está sendo utilizado pelo Gasperini, não jogou na Supercopa UEFA, por exemplo. Enfim, é uma reação em cadeia, né? Então, no caso agora, por exemplo, quando a gente está gravando, Gudmundsson parece que vai mesmo para a Fiorentina. O Genoa liberou. Por quê? O Genoa acabou perdendo o Retegui, que não estava contando com essa perda do Retegui naquele momento. Segurou um pouco o Gudmundsson por isso, até arranjar um substituto. Parece que arranjou o Pinamonti. Aí libera o Gudmundsson para a Fiorentina. A Fiorentina pode liberar o Nico Gonzalez. Aí a Juventus precisaria de se desfazer de novo de alguém. E aí talvez trave esse dominó ali. Mas talvez na negociação do Nico possam colocar o McKinney. E aí já talvez destrave novamente. Então é uma questão de que agora a gente vai ter, por exemplo, vamos ter mais ou menos um pouco mais de 15 dias aí pela frente, que a coisa vai andar muito rápido. Só que isso, você pensando em termos de temporada, se você coloca uma disputa pelo título, a Inter com o Inzaghi na última temporada, que eu acho que é talvez o que a gente tenha que levar como parâmetro, né? Não a Inter de 2 anos atrás, que perdia muito ponto, a Inter do Inzaghi quase não perde ponto. Então, se você quer disputar com ela, levando essa Inter como parâmetro, você atrasa a sua preparação, como que está acontecendo com a Juventus, eu acho que isso pode, no detalhe, ali na frente, atrapalhar. A Juventus vai deixar de brigar por vaga na Champions League? Duvido, acho que vai competir, inclusive, até pelo título mesmo com esse atraso provável, porque eu acho que essas situações tendem a se resolver. Só que você perdeu aí, o quê? 1 mês e meio, pelo menos, de trabalho com o Koopmeiners Miners ali. E isso aí é crucial no início da temporada, talvez nos 3, 4 primeiros meses, né, da temporada. Então, nesse período aí, se a Inter, por exemplo, faz o que fez anteriormente, abrir 10, 15 pontos, ou 5, 6, você já tem que fazer um campeonato de recuperação, de ir atrás, de torcer para a Inter tropeçar e tudo mais. E isso acaba ficando um pouco mais complicado. E para citar o Koopmeiners aí, né, é um jogador que, além de tudo, já vinha lesionado, né, não jogou a Euro também por causa de lesão. Acabei não falando quem vão ser os jogos na primeira rodada, perdão, tanto do Napoli, que estreia contra o Verona fora de casa, quanto da Inter, que pega o Genoa fora de casa, e da Juventus, que estreia contra o Como dentro de casa, em Turim. Vamos para o segundo pelotão. O segundo pelotão, acho que a gente chegou num consenso, aí com a inclusão do Napoli ou não. A gente vê Milan, Atalanta e Roma como os principais times que vão disputar a vaga da Liga dos Campeões. Eu queria que a gente começasse falando pela Atalanta, Nelson, porque a Atalanta jogou já pelo menos, é um dos times que fez um jogo oficial, entrou em campo contra o Real Madrid pela Supercopa da Europa, e não foi muita coisa, não deu para ver muita coisa boa não. É lógico que não dá pra gente também pegar esse jogo e já avaliar que a temporada da Atalanta está ameaçada porque perdeu pro Real Madrid na Supercopa. Não é isso que eu tô querendo falar. Mas eu esperava um pouquinho mais da Atalanta. Não esperava que vencesse porque jogo único, assim, valendo troféu, eu espero que o Real Madrid vai vencer todos. Mas eu esperava que a Atalanta fizesse um pouquinho mais e especialmente no primeiro tempo, pobre a produção ofensiva da Atalanta, né, Nelson? Assim, eu acho que fez o que dava para fazer dentro das condições, né? Porque a Atalanta, o Gasperini tinha à disposição ali, não tinha à disposição o Koopmeiners, seu principal articulador,
Não tinha o Scamacca lesionado, não tinha o Scalvini na defesa, mas isso aí já é uma outra questão. Acho que defensivamente a Atalanta fez um bom jogo, né? Pressionou pelo menos durante uma hora, né? Pressionou bastante, conseguiu incomodar o Real Madrid, não deu muitos espaços. O primeiro tempo foi até chato por causa disso, não teve muitas chances, mas eu vejo muito mérito da Atalanta nesse sentido aí. Ofensivamente, a questão é essa, porque ficou só com o Lookman e com o De Ketelaere, né? Como opções ali que já tinham trabalhado com o Gasperini. E trabalhar com o Gasperini, para quem começa a trabalhar com o Gasperini de uma hora para outra, é muito complicado. E não é à toa que os times do Gasperini demoram para engrenar, que vai ter uma segunda metade de temporada superior à primeira. É assim desde que ele trabalha na Atalanta, salvo engano, só uma temporada que não foi assim, das 8 anteriores, né? Então, porque esses caras demoram. Ele é criterioso, é um cara que viralizaram, né, vários vídeos do Gasperini durante a pré-temporada agora, muito nervoso porque o time não estava fazendo o que ele queria e tudo mais. Enfim, ele é um cara criterioso. Então, por exemplo, se você fosse substituir o Scamacca na partida pelo Retegui, que acabou de chegar, com certeza, na concepção do Gasperini, o Retegui não está pronto taticamente para exercer as funções que o Scamacca exerce. Talvez nem ele não considere nem o Scamacca tão pronto assim, porque o Scamacca não joga sempre. E é um cara que alguns técnicos até chamam ele um pouco de preguiçoso. Então ele começou com 2 jogadores de movimento ali, mais leves e tal, e isso acabou fazendo com que a Atalanta não levasse tanto perigo. Mas eu entendo que a Atalanta novamente vai dar trabalho, como sempre dá. E só que, por exemplo, o Gasperini ficou porque existia a possibilidade, ele colocou isso em pauta, colocou isso na mesa para continuar em Bérgamo, que o time se reforçasse, que melhorasse. E que isso puder, no caso, enfim, ganhou uma Liga Europa, não quer mais só se classificar para a Liga dos Campeões, só entre aspas, né? A gente está falando da Atalanta, não de um time que já está acostumado a jogar a Champions League sempre. Mas ele queria competir pelo Scudetto, fazer isso uma vez na vida, né? Colocar a Atalanta ali de um time que, quando ele assumiu, um time de metade do pelotão da Série A para baixo, ele transformou o time e pedia reforços para isso. Conseguiu bons reforços, mas alguns reforços são incógnitas. Zaniolo, por exemplo, já estava machucado e não pôde jogar a Supercopa UEFA porque já estava machucado. Uma lesão grave? Não. Mas uma lesão que já tirou ele ali. O cara tem um histórico de lesões bastante complicado. Então, e perdeu o Scamacca também, que só deve voltar lá para 2025. E o Scalvini, que também deve voltar talvez ali em dezembro. Mas aí também tem muito da responsabilidade do próprio Gasperini, que colocou o Scalvini para jogar num jogo que não valia nada na última rodada da Série A. No jogo atrasado, na verdade, né? Que acabou fechando a Série A passada. E ele se lesionou o joelho e agora vai demorar para voltar. Então, essas 2 perdas por lesão, mais a incógnita do Zaniolo, mais a provável saída do Koopmeiners, que, como eu falei, esse atraso complica. A Atalanta está atrás do O'Reilly, né? Do Brighton. Do Brighton não, do Celtic, na verdade, né? O Brighton também está... o Brighton que também está tentando contratar, está ali rivalizando, né? Está atrás dele, mas é isso, tipo, o cara vai vir de outra liga, vai vir com outro... Aliás, adivinhe quem foi citado no Atalanta, adivinhe Samardzic. Logo, eu vi agora antes da gravação, imagina o Samardzic trabalhando com o Gasperini, também outro cara que não é muito reconhecido pelo apreço ao trabalho, né? O Samardzic Pela paciência. O problema é o pai dele. E também tem outra. Eu acho que ele não tem o perfil do... Curioso que a lesão do Scamacca e do Scalvini foi a mesma lesão de ligamento, né? Os dois tiveram eu não vejo o Samardzic, por exemplo, se for pensando em substituição do Koopmeiners, não vejo com o mesmo perfil. Acho que não funcionaria muito bem nesse sentido. Mas enfim, tudo isso atrasa a temporada. E já considerando que a primeira parte da temporada da Atalanta vai ser menor do que a segunda, fica difícil você concorrer novamente pensando em título com a Inter, que perde muito pouco, muitos poucos pontos. Então, o Gasperini já dá alguns sinais de frustração desse objetivo dele, e aí a gente vai ver ao longo da temporada como é que isso vai se desenvolver.
O que é que ele vai... Se vai brigar novamente por algum título de Copa. Agora não tem mais transferência para a Liga Europa, né? Então, ou é brigar pelo título da Champions League, ou é brigar pela Copa Itália. E, enfim, fora a Série A, né? Não tem mais transferência de uma competição para outra. Mas, enfim, eu acho que isso minou muito esse conjunto de fatores aí, mina muito a temporada da Atalanta. E a sorte é que a Roma, por exemplo, talvez não esteja passando por um problema muito similar agora nesse momento. Obrigado, porque eu vou jogar essa pro Caio. São os outros dois times que a gente imaginou nesse segundo pelotão, Milan e Roma. Hoje é até curioso a gente falar dos dois, porque, como a gente até citou aqui, o Milan, muito perto de anunciar o Fofana. Inclusive, nem sei se é um jogador que o Milan precisa tanto, mas como já era um namoro um pouco antigo, como era uma oportunidade que apareceu e tinha muita gente da Premier League de olho, eu acho que o Milan até tinha que aproveitar, mas não sei se é um jogador que adiciona muito ao que o Milan já tem, né? É o meio-campo operário demais, o meio-campo do Milan. Ali todo mundo corre, todo mundo se esforça bastante. Talvez precisasse um pouco mais de outros fundamentos o meio-campo do Milan. Mas enfim, o Milan hoje, Caio, comemora esse suposto acerto, esse quase fechado acerto com o Fofana. E a Roma, meu amigo, a Roma pode estar muito perto de perder o Paulo Dybala. Então, assim, muda muito nessa balança desse segundo pelotão, onde Milan e Roma pareciam muito equilibrados. A chegada do Fofana e a saída do Dybala fazem com que o gap seja muito grande, cara? Olha, assim, curiosamente, eu também fiz esse exercício dos pelotões também em um dos meus perfis. Tem um dos meus meu perfil farofa e tem o meu perfil sério. O perfil sério eu falei até sobre isso, que eu acredito que o Milan tem time e até um certo ponto elenco para você assim, que teria um potencial para você pensar em competir no primeiro pelotão. O X da questão para o Milan, para mim, é a questão da incógnita quanto ao Paulo Fonseca, quanto a ele competir, ser hábil para uma equipe que compete por Scudetto, que compete pelas primeiras posições, o que até o momento não se fez nas 5 grandes ligas. E eu acredito que a questão do Fofana tenha mais a ver com a questão física dos que lá estão. Aí você pode falar do Adli, você pode falar do Reinders, você pode falar do Benas, você pode falar de uma galera que tem tido problemas físicos. E assim, os problemas físicos foram as tendências das últimas 2 temporadas com o Pioli. Até a temporada do Scudetto também teve as suas questões físicas. Então, acredito que assim tenha uma ideia de elenco mais profundo por conta disso, o Milan, né, nesse quesito. Claro que também você tem algumas mudanças importantes, você tem a troca do Giroud pelo Morata, que de certa forma é uma situação diferente, é um estilo de jogo diferente, é uma ideia de jogo para até pensando no ao redor, pensando no Pulisic, pensando no Leão e tudo mais. E aí, por conta disso, eu acho que tipo, o Milan não tem dúvida quanto ao segundo pelotão. A Roma, assim, você poderia colocá-la sobre dúvida, assim, se você fosse parar para pensar nos pontos que o Dybala trouxe na temporada passada, porque o Dybala resolvia muito jogo, assim, que você julga como marginal e tudo mais. Às vezes aqueles 3 pontinhos salvadores eram com gols dele, eram com gols do Lukaku. Pois bem, nenhum dos dois tem mais. É bem verdade que a reposição do Lukaku foi a melhor possível. O Dovbyk chega com uma pompa enorme, com uma qualidade enorme que ele mostrou com a camisa do Girona. Você tem outros bons nomes que chegaram, você tem o Soulé, que não teve experiência real na Juventus, mas a experiência real dele no Frosinone foi muito boa. Você tem o Enzo Lefebvre, que foi muito bem na Ligue 1. E outros nomes também.
Só que assim, todo mundo planejava, e creio que o De Rossi também, a ideia do time com o Dybala. Aí quando aparece o Al-Qansar, time até da Aramco, a grande petrolífera da Arábia Saudita e tudo mais, não é uma das 4 grandes forças de lá, mas agora está investindo, está chegando com força, e por isso que é o Dybala, era até difícil você pensar em como segurar o cara. E a grande questão agora para Roma é o quanto ela vai lucrar com isso e se ela vai atrás de alguém. Então, assim, é até difícil. Eu não creio que, assim, a ausência do Dybala muda o destino de estar no segundo pelotão. Mas, contudo, todavia, entretanto, eu creio que baixam-se as ideias de mudar o jogo em momentos difíceis, de resolver jogos assim da maneira em que o Dybala esteve resolvendo para Roma nos últimos tempos. Nesse desespero da Juventus aí em tentar se livrar dos jogadores, houve até uma tratativa ali de tentar oferecer o Chiesa para Roma, só que o Chiesa não aceita nem reduzir o salário para renovar com a Juventus e nem reduzir a pedida para acertar com os times, então acabou não acontecendo. Mas, quem sabe, perdendo o Dybala, o Chiesa não seja esse cara que vai chegar lá na Roma. Pode ser uma função. De certa forma, o Chiesa, eu acho que assim, é um dos grandes mistérios do mercado, porque assim, não parece que o Thiago Motta vai usar nem se tiver escanteio assim, que também o Chiesa não quer mais jogar na Juventus. Ninguém quer ali, nem o Chiesa que é a Juventus, nem a Juventus que é o Chiesa. Não é uma situação, vamos falar assim, de outra venda que tá empacada, não vamos falar do Osimhen. Se o Osimhen não vende amanhã pro Chelsea, ok, ele volta, tudo certinho, todo mundo quer, etc. O Osimhen não quer, mas tudo bem, vamos lá, continua, finge que nada aconteceu. No caso do Chiesa, eu não consigo imaginar nem mesmo que ele volte a jogar pela Juventus. Então, a venda passa a ser essencial para a Juventus recuperar alguma coisa, para se livrar da folha salarial e por outras razões. Segundo notícias, ele... Nelson, terceiro pelotão... Não, segundo notícias, o Chiesa foi, inclusive, afastado hoje. Não treina mais nem com o grupo. Tá indo bem o garoto. Baitas decisões. Lógico que não é tudo culpa dele, né? Eu concordo muito com o que o Nelson disse, que o Thiago Motta também chegou muito quente. Poderia ter contemporizado um pouco, mas faltou um pouquinho de maturidade pro Chiesa também e para quem o ajuda na sua carreira. Nelson, terceiro pelotão, a gente tem Lazio, Fiorentina e Bolonha. Todos os 3 times passando por uma quantidade considerável de mudanças. Acho que a Fiorentina um pouco menos, mas a gente vê a Lazio e Bolonha mudando muita coisa. Então, isso pode fazer com que a Fiorentina saia... pelo menos no momento inicial, na vantagem nesse terceiro pelotão aí. Você imagina que a Fiorentina vai ter um começo de temporada, pelo menos não vou nem falar de classificação no final do campeonato, mas esse começo de temporada da Fiorentina vai ser um pouco mais sólido do que essas 2 outras equipes que a gente colocou junto no terceiro pelotão, no caso Lazio e Bolonha? Eu acho que não, porque a Fiorentina também muda, né? A Fiorentina, vários jogadores, né, que o italiano... confiava bastante, saíram, né? O Palladino também já chegou, não quero. Jogadores que importantes, né? Por exemplo, o Bonaventura tinha a renovação dele com a Fiorentina praticamente certa, né? Não ficou e acabou indo para a Arábia Saudita, né? E outros, né? Ali que também tinham ali o apreço do italiano, o Palladino chegou fazendo a limpa, né? E também, ao contrário, já mudou o esquema, né? Vai agora um esquema de 3 zagueiros. Trouxe jogadores que ele gosta, né? Tipo o Colpani, acho que é o principal, né? Que já trabalhou com ele no Monza, jogador mais importante de linha, né? Do Monza na última temporada. E até o Ken, né? O Ken e nos amistosos de pré-temporada foi bem, também é um cara que ele já queria no Monza, né? No mercado de janeiro, ele tentou levar o Ken pro Monza e não rolou, mas então ele já tinha um interesse em trabalhar com o Ken, que até parece que vai alternar ali com o Beltrán ali na função de atacante titular, né? Então... na função de perder gol. O Beltrán, não sei, o Ken é mais provável atuar nessa função aí. Não sei, né? Talvez vai que ele se recupera, né? Um cara que, apesar de tudo, ainda é novo, né?
Só que é uma questão meio Zaniolo ali, né? E vários outros que a gente citou aqui, e às vezes aparenta estar meio fora de foco, né? Sem muita vontade de estar ali, né? Talvez ele queira ser... Ele é rapper, ele tem uma carreira musical ali, talvez ele tenha mais vontade de trabalhar nessa área do que necessariamente no futebol, né? Ao contrário do Rafael Leão, por exemplo, já que a gente está falando de alguém que tem uma carreira musical, o Rafael Leão pelo menos consegue se dividir bem ali. Mas enfim, eu acho que a Lazio, talvez eu entenda que a Lazio tem um pouco mais de potencial do que as outras duas citadas. Por quê? A Lazio perdeu um monte de gente. Já falou aqui várias vezes. É uma reformulação. Só que ninguém tá dando nada ali pela Lazio. Só que os reforços que ela contratou não são reforços de primeira linha, obviamente. Mas são jogadores que ali numa prateleira mais baixa renderam bem. E eu acho que o Baroni, ele tem essa característica. O Baroni, que é o técnico da Lazio, né, para quem não tá acompanhando, ele nunca treinou um time de segundo, primeiro pelotão da Itália. A maior experiência da carreira dele é agora na Lazio. Mas ele fez bons trabalhos em times menores, né? Fez um bom trabalho no Lecce e conseguiu salvar um Verona desmanchado do rebaixamento. Então agora ele pegou daquele time, ele conseguiu o Noslin, que foi um jogador que chegou do meio do campeonato e correspondeu bem. Pode ser que o Foloruncho, que também estava à disposição dele, apareça na Lazio, um jogador com quem ele trabalhou. E ainda tem a possibilidade do Suslov. Essa aí deu uma esfriada aparentemente, mas também tem essa possibilidade. Fora isso, a Lazio tem um elenco ali razoável. O problema da Lazio é o mesmo que a Juventus. Precisa se livrar de um monte de gente ainda. Tem 4 pontas direita, 5 jogadores que podem jogar na lateral esquerda, um monte de jogador que pode jogar, né, enfim, em outras posições ali. Tá sobrando gente ali. Então é um problema que a Lazio vai ter que resolver. No caso do Foloruncho não é um problema, porque o Foloruncho foi formado na Lazio, então a Lazio pode inscrever o Foloruncho de qualquer jeito, porque ele tem essa brecha no regulamento. Então, mesmo já tendo ali para a função dele, ali, né, aquele meio ali de articulação, já tem o Dele Bashiro, que foi contratado do Hatayspor, e o Castrovilli, que saiu da Fiorentina, mas o Castrovilli pode ser direcionado ali para a esquerda, o Foloruncho também pode jogar um pouco atrás. Talvez nesse caso a abundância seja boa, até porque o Castrovilli também tem problemas físicos, né? Já vem de 2 cirurgias no joelho, talvez não seja um cara que consiga aguentar o tranco tão forte assim. Então pode ser que não seja um excesso nesse caso. Eu vejo a Lazio como uma potencial surpresa por isso aí. Agora, surpresa para brigar para o Champions League? Não. Eu acho que ali uma quinta, sexta posição, com um elenco bem inferior do que outros ali no nome, né? Como o Bolonha, por exemplo, no ano passado. Eu acho que tem uma possibilidade de ter uma surpresinha aí no caso da Lazio. E mais do que a Fiorentina, que eu acho que pode ir bem, mas vejo abaixo da Lazio e ainda abaixo da Lazio da Fiorentina no Bolonha. O Bolonha para mim é uma incógnita desse pelotão aí, até porque eu acompanhei quase nada da pré-temporada do Bolonha, aí também é um pouco da minha ignorância. Caio Bittencourt, quarto pelotão, os maldosos diriam que é a famosa água de salsicha, né? Não serve para muita coisa, vai ficar ali roubando um pontinho de vez em quando de um grande, né? Fazendo uma gracinha de vez em quando, mas a gente está falando de um pelotão que divergimos também. Concordamos que Genoa, Torino e Lecce estão nesse pelotão, mas a gente está divergindo enquanto ao Monza. O Monza a gente até citou no último programa que deu uma caída, né, no tier list, digamos assim, no Power Ranking, né, como o pessoal gosta de falar hoje em dia, que você separa ali nas prateleirazinhas. O Monza caiu porque perdeu de Gregório e Copani, que eram figuras muito importantes no time. Então a gente ainda não chegamos ao consenso se o Monza está nesse pelotão da tranquilidade ou se está no próximo pelotão que vamos falar daqui a pouco. Começa falando o que você acha, se o Monza está nesse pelotão da tranquilidade ou não, mas disserta também aí sobre Genoa, Torino e Lecce. Porque a gente pode ver essa galera ficando tranquila, como a gente acha que vai acontecer,
mas alguns deles, porque não podem surpreender positivamente, e outros podem surpreender negativamente também, cara. Olha, desse quarto pelotão, assim, se eu tivesse que apostar em alguém para surpreender positivamente, fatalmente seria o Torino. Contratou melhor até aqui, conseguiu manter alguns bons nomes, tem nomes interessantes até o momento, ainda está no mercado em busca de jogadores, e eu acho até que o trabalho do Vanoli possa ter algum futuro. O Monza é um caso complicado, porque a princípio eu penso que seja o quarto pelotão. Mas as notícias que dão conta dos últimos dias, a perda do Di Gregório, do Colpani, do Paladino, que de certa forma foi substituído pelo Nesta, que até o momento não tem uma grande atuação como técnico na Série A, pode pesar contra num primeiro momento. Pode ser algo muito complicado até para você pensar no futuro. Eu acho que o Monza pode sair dessa a longo prazo, porque eu acredito que ainda vai ter a questão do mercado para resolver. O Monza tem um lastro um pouco maior nesse quesito, é um pouco de gente mais, digamos assim, mais safa no futebol, se você for parar para pensar assim no Galliani, agora sem o Berlusconi e tudo mais, mas você tem o Galliani, você tem todo aquele pessoal, você tem um know-how e assim, você pode partir a partir disso. Eu acredito que o Monza ainda tenha quarto pelotão. Desses, o Lecce eu acho assim, até interessante, porque o Lecce conseguiu manter alguns bons jogadores, manteve a mesma ideia com o Luca Gotti, e o Luca Gotti costuma ter uma ideia mais ou menos assim, de tipo, te faço um campeonato seguro, tudo mais, mas assim, tudo bem, nada além disso. Mas é exatamente isso que o Lecce quer, é isso que o Lecce, de certa forma, acaba precisando e vira até um pouco mais fácil de você pensar. Aí você tem também até essa discussão de quem tá lá embaixo e quem não tá, mas aí eu repasso para vocês também. E assim, até para não dizer que não falamos do Bolonha, o Bolonha tem apostas interessantes nesse negócio. Eu gostei muito da chegada do Dalinga, eu gostei muito da chegada do Miranda na lateral, então tem ainda também até umas promessas do banco que precisam até meio que dar uma desabrochada agora, o Santiago Castro, o Fábio e tudo mais. Então, veremos. Vamos então para o último pelotão. É muita gente, tá? O último pelotão, pelo menos de acordo com a nossa opinião. Ou seja, a porrada vai comer na parte de baixo da tabela. Eu vou dividir esse pelotão em dois, tá, Nelson? Eu queria que você falasse dos recentes promovidos, por favor. Se você puder falar do Como, do Parma, que inclusive você está com a indumentária do Parma, então nada mais justo que você fale do Parma. E também do Venezia. Eu queria que você falasse desses três, porque a tendência é sempre que pelo menos dois de quem sobe caia de volta, né? De vez em quando a gente tem ali um que se salva com uma certa tranquilidade, um que se salva nos últimos momentos, mas assim, a tendência, pelo menos na Série A, é que um ou dois voltem para a Série B. Então eu já queria que você começasse falando sobre isso. E o Como tava com um estardalhaço muito grande, mas não chega a ser muito animador esse comecinho de temporada do Como não, né, Nelson? O Como tem um projeto similar ao do Monza, né? Já que a gente falou do Monza, eu vou fazer minha previsão sobre o Monza aqui rapidamente. O Monza não vai fazer a pior temporada dele na Série A. Se vai cair, não sei. Acho até que não cai porque a briga ali, como a gente está comentando aqui, é grande. Mas o Monza ficou em 11º 2 vezes e em 12º uma vez. Não vai repetir. Não repete. Acho muito improvável. Sei que mude muita coisa durante essa temporada. Mas enfim, como ele tem um projeto similar ao do Monza, né? Um projeto de chegar na elite e permanecer. Tem dinheiro para isso. Como a gente já falou aqui em outros programas, tem os donos mais ricos, né, do campeonato. Isso não significa que vai despejar o dinheiro inteiro lá. Não é isso também que é o propósito desse projeto. Mas a grande incógnita para mim é o técnico. Fábricas foi um craque, todo mundo sabe disso. Mas ele nunca teve uma experiência como treinador. E
também não tem essa intimidade toda com o futebol italiano. Jogou no Como, no último time dele da carreira foi o Como, na Série B, jogou um pouquinho só e tá ali ainda se ambientando. Qual é a ideia de futebol do Fábregas? A gente imagina que seja uma ideia mais ligada ali à escola espanhola, ao que ele jogou no Barcelona, um pouco de mais de velocidade ali, relacionado também ao que ele viu nos tempos dele de Premier League e tal. Ele vai conseguir aplicar com os jogadores que ele tem na mão? Não sei. Vão demitir ele? Não sei. Se precisar, ele é acionista do clube. Isso é um fator, né? Não é acionista principal, é acionista minoritário. Mas uma situação que é insólita, né? Uma situação que não é comum no futebol. Então você tem esses jogadores, ele buscou alguns caras ali que provavelmente se adequam um pouco mais ali na filosofia de jogo dele, né? Alguém para ajudá-lo, por exemplo, Pepe Reina, que é um cara que é espanhol como ele, que também já jogou muito tempo na Itália antes, então ali é um cara que pode ajudá-lo nesse sentido. Deve ser reserva do Aldeiro, né? No início, pelo menos no início. Tem o Alberto Moreno, outro cara espanhol também. Tem o Varane, que é um cara muito experiente, mas que também já se machucou. Então, tem essas questões, né? Então, como ele foi atrás de alguns jogadores que podem se encaixar nas ideias do Fábregas, alguns caras mais rodados na Itália, como o Belotti, o Mazzitelli, que era do Frosinone, o Docena também, que era zagueiro do Cagliari, e algumas figuras que vêm de outros países, né? Que tem ali também, provavelmente, o modelo de scouting deles. Eu não acho que caia, tá? Eu acho que deve brigar ali um pouco mais embaixo do que o Monza brigou assim que voltou, porque as contratações são menos expressivas, o elenco é mais carente do que o Monza era quando subiu há 3 temporadas, então eu não acho que vá repetir a mesma coisa. O Venezia até agora tem ali, tá, pra mim, na minha opinião, tá entre os elencos, os 3 mais fracos da temporada. Tá fazendo contratações ainda de muitos jogadores de Série B, o que geralmente não é um bom sinal para quem vai disputar a Série A. Não está conseguindo até agora vender o Tessman, que era um cara que já teve com quase tudo certo com a Inter, com quase tudo certo com a Fiorentina, mas empacou todas as 2 negociações, fez exigências que não foram aceitas pelos clubes, e o Venezia já disse que ele não permanece, já está fora do projeto, mas enfim, precisa vender o cara. E falta algumas peças ali um pouco mais relevantes, né? Mesmo tendo o Pojampalo, né, o finlandês, que fez 2 ótimas edições da Série B, é um cara que não jogou a Série A ainda. Então, beleza, foi artilheiro 2 vezes ali, mas ainda precisa mostrar que esses números podem acompanhá-lo na Série A. É bem diferente. A gente tem um exemplo clássico ali, um cara que inclusive já jogou no Parma, que é o que eu vou falar depois, que é o Máximo Coda. É o principal artilheiro em atividade da Série B, tem pouquíssimos gols na Série A. Sempre que chegou na Série A para fazer alguma coisa, ficou pouquíssimos meses e voltou para a Série B. Então, é um outro patamar ali. Então, o Venezia eu vejo como bastante ameaçado, apesar de alguns bons nomes, né? Por exemplo, o Joronen, goleiro também finlandês, acho um ótimo goleiro. Acho até um absurdo que ele tenha ficado tanto tempo na Série B, depois foi rebaixado pelo Brescia. Você também tem o Duncan, que foi contratado, tem o Oristani, que é um cara de boa qualidade também. Mas, enfim, somando tudo, tem o Búzio também, norte-americano, que também é bom de bola, mas somando tudo, ainda é um elenco meio frágil. Então eu acho que vai ter dificuldade de se salvar. O Parma é um caso mais interessante, porque o Parma é um time que tem certo... nesse momento tem um certo lastro financeiro, desde que foi comprado pelo Kyle Krause. Foi rebaixado logo depois que foi contratado comprado por esse norte-americano, e várias das contratações da temporada 2021 permanecem no time até hoje. Alguns jogaram a Euro. O Mihaila e o Man, pela Romênia, fizeram a Euro interessante. Acho que são 2 dos bons nomes. Contratou agora o Almqvist também, que fez uma temporada legal pelo Lecce. Eu acho que tem um pouco mais de jogo ali no caso do Parma, embora tenha contratado menos do que deveria. Tem o Cancellieri também, que é um cara rápido e tal, mas ainda carece de mais faro de gol, na minha opinião. Então pode ter um pouco de dificuldade nesse sentido. Mas tem o Bernabé, que foi campeão medalhista olímpico de ouro, né, pela Espanha agora. Tem o Boni também, um jovem francês que também é interessante. Tem alguns bons nomes, eu acho que tem um pouco mais de briga ali com o Parma.
Mas ainda assim é um time que vai brigar para não cair, um time que está ameaçado. Enfim, eu vejo, já vou largar essa aí, eu vejo o Empoli como um time também ameaçadíssimo pelo rebaixamento. Desses aí eu vejo até como um candidato para ser lanterna. Enfim, não sei o que é que o Caio acha, você joga essa pergunta para ele aí, para ver se ele concorda comigo. Vou jogar porque além de Empoli, a gente tem algumas equipes que passaram apertos seríssimos na última temporada, conseguiram se manter na Série A, mas a gente está falando do Udinese, que se salva ali no apagar das luzes, do Verona e do Cagliari, além do Empoli que você já citou. Inclusive, estou chateado porque adorei o uniforme do Empoli. Quem não viu ainda os uniformes do Empoli, eu vi inclusive no Twitter da Cautiopedia. Então vai lá que tem os 3 uniformes, achei belíssimos, mas o futebol não vai ser belo não. Caio, essa galera que passou um sufocaço na temporada passada, quem vai passar mais sufoco de novo, né? E quem vai passar menos sufoco para dar um alívio aí pro torcedor? Rapaz, é difícil falar em quem passa menos sufoco, porque assim, você tem o Empoli, que é uma mudança de ideia, você tem a chegada do D'Aversa, mas você teve também perdas importantíssimas nesse processo, você teve saída do Lupeto, saída do Cambiaghi, saída de uma galera. Tudo bem, agora vieram nomes como o Colombo, junto ao Monza, veio o Solbakken e tudo mais, mas ainda é bem pouco. Eu acho até que o Empoli melhorou em algumas peças, mas ao mesmo tempo é pouco, a meu ver. Eu não falei do Genoa lá atrás, até tinha esquecido. O Genoa fez nomes interessantes, chegadas interessantes até o momento, e confirmada a chegada do Pinamonti, confirma esse estágio de quarto pelotão. Mas se não contratar substituto pro Gudmundsson, corre risco de entrar nesse também. Vou te cortar rapidinho, só porque o Pinamonti tinha a chance de jogar uma Champions League pelo Stuttgart e preferiu o Genoa, né? Negócio curioso, mas prossiga. Salário, né? Bem questão curioso. salarial. E aliás, até por conta desse... Money, bufunfa. O salário e de certa forma a garantia de ser titular. Ali falando nisso também, eu até acho que assim, por nome de peça e tudo mais, por caras assim especialistas, o Cagliari tem o melhor deles para salvar do rebaixamento, que é David Nicola. David Nicola, com o tempo, pode fazer assim uma temporada melhor, ideias melhores, mas ao mesmo tempo parece que o mercado do Cagliari está um pouquinho mais lento, um pouquinho mais devagar, a situação do Gaetano que não se resolve. Quem vai ser o titular na meta? Se vai ser o Scufei, se chega o Silvestre, se não chega. E assim, tem dois que eu me intrigo pra caramba. A Udinese, de certa forma, tem o retorno do Alexis Sanches, mas eu não sei se o físico dele vai dar conta e tudo mais. O que vai acontecer a partir disso? Eu não sei o que vai sair a partir disso com o Alexis Sanches, que é talvez o grande reforço junto com o Ekelenkamp no meio campo. Você tem esse aspecto também. E tem o Verona, que tem boas contratações até agora. Você teve o Haroui, que é um bom reforço, o Mosquera para substituir no ataque, veio do Atlético Bucaramanga. Você tem outros nomes, muitas apostas, muitos contextos. Só que uma coisa eu acho complicado de você analisar no Verona. Como é que você analisa um time que sei lá, vai para... Em um espaço de 18 meses, você tem times titulares completamente diferentes, técnicos completamente diferentes, assim, quer dizer, não tão completamente diferentes, não creio que o Paulo Zanetti seja um choque em relação ao Baroni, mas assim, você, querendo ou não, você tem nomes para você pensar diferente no time, uma ideia diferente, e assim, querendo ou não, em janeiro o Verona trocou o time todo de novo. Agora começa a trocar, já são 3 trocas de titulares, assim, baseado, por exemplo, no preview que a gente tem da Gazeta. Aí você tem a entrada do Freze de titular, o Mosquera e o Haroui. Como é que você muda a partir disso? É muito complicado prever. Embora eu acho que o Verona fique por conta do know-how do Paulo Zanetti e até, eu creio, da adaptação dessas contratações. Mas precisa de tempo.
vai passar um sufoco. Resumindo, até conseguir encaixar vai passar um sufoquinho. Para o desespero de Uberatan Leal, nosso querido amigo torcedor do Verona. Tá aí a prévia da Série A 2024-25. Algumas previsões algumas cravadas, né, vamos dizer assim. O Nelson taxativo ali, falando do Monza, falando do Empoli. Gostei assim que eu gosto, porque depois a gente vem aqui e fala assim, bom, não foi exatamente isso. Mas eu gosto assim, gosto quando a gente vai pra cima. Espero que vocês acompanhem toda a temporada da Série A conosco, né? A cada 2 semanas estaremos aqui falando sobre os times italianos, não só na Série A, mas todos os que disputarem competições europeias também. E desejo muita alegria aí para todos os torcedores. Desejo que todo mundo veja uma Série A muito boa, como tem sido nos últimos anos, beleza? A gente volta então daqui a 2 semanas. Arrivederci e tchau.